Olá, pessoal do Felicidade dá Trabalho. A gente está aqui de volta no Rio Innovation Week com mais um episódio do nosso podcast com um convidado muito especial. Eu sou a Fernanda. Eu sou a Thaís e a gente está aqui hoje com o Taz, que é o cofundador e CVO, que ele já vai explicar o que é, da Magic, que é a nossa parceira aqui no espaço. A Emerge trouxe o Felicidade dá Trabalho e a Magic também está aqui dividindo esse espaço de podcast, esse estúdio aqui, cada hora um gravando com convidados especiais. Quero dar muito boas-vindas para o Taz, que prazer ter você aqui com a gente, um cara super visionário, vai contar para vocês sobre esse projeto incrível que é a Magic. Mas primeiro, se apresente, porque são tantas coisas que eu podia falar de você que eu não saberia nem por onde começar. Bom, começa acertando o nome dele, né, Thaís? Ah, Porque é. o nome dele não é Taz. Tais. É Thaís. Thaís. Tá Não, aqui a gente no tá, Rio. não, a gente tá viajando pra São Paulo agora. Thaís e Taz. Eu acho que é justo, tá? Vai lá, A Tais. gente tá falando aqui Conta pra das você um culturas. pouquinho de você. Cara, então, falar de você mesmo é meio difícil às vezes, né? A gente não sabe de onde começar, mas eu acho que, por acaso, essa semana eu tô lançando um projeto chamado Por Muito Tempo, que eu tô anunciando a minha entrada como CVO, né? Chief Vision Officer dentro da Magic. Antigamente eu era o CEO. E vem muito com o intuito para eu me assumir como artista, algo que eu venho praticando há anos, mas tenho tido muita dificuldade para entender como que a arte entra dentro da minha startup. Eu sou muito comprometido e nunca queria prejudicar a nossa imagem e ter uma exposição que poderia prejudicar nosso movimento, nossa solução e a forma que o mercado estava enxergando a gente. Mas é engraçado, porque com o tempo a gente foi vendo que todo esse lado descontraído era o que fomentava a nossa mudança, era o que promovia a Magic como uma solução de gamificação diferenciada, plugando dentro de experiências conectadas com a cultura, com o entretenimento, a música, depois o esporte também. E eu fui buscando a felicidade. Essa é a verdade, assim, a gente teve anos de crescimento onde eu estava realizando uma ideia que eu visualizei, né, no futuro, estava crescendo, mas no fim não sentia que eu estava fazendo algo que estava me realizando, me preenchendo como pessoa. E aí eu busquei a felicidade e eu tive conversas incríveis com os meus sócios. O Dani, que tá aqui, foi uma pessoa fundamental de, tipo, cara, eu já tô cuidando de toda a operação da empresa, vai, cuida. Cara, todas tuas ideias malucas têm sido fomentos de crescimento aqui dentro, então seja essa pessoa que se preocupa com a visão, com o amanhã, vai sonhar grande. E eu sou muito grato a ele e toda essa equipe incrível, assim, que potencializa a operação da Magic para eu pensar na visão, no futuro que a gente quer construir. Então, obrigado de novo por estar me recebendo aqui. Não, agora, conta pra gente, o que é a Magic? O que vocês fazem? O que é essa empresa? Então, a Magic é uma social tech que conecta empresas, ONGs e pessoas para facilitar e potencializar boas ações em cima de tecnologia, gamificação, e análise de dados. A gente começou muito com uma ideia simples, vindo lá da Califórnia, quando eu estava na faculdade, de uma moeda social para recompensar boas ações. Então, a ideia era muito simples, era uma plataforma onde você encontra a sua causa e doando, se voluntariando, você ganha karma para trocar por produtos e serviços. E assim a gente queria criar uma nova economia que o bem é valorizado, é tangibilizado e estimulado, sabe? Começou ali, só que com o tempo, entendendo como que o mercado olhava para essa moeda, era uma ferramenta de gamificação, era uma ferramenta de fidelidade de clientes através de boas ações, de desenvolvimento de estratégia ESG, e a gente foi aprimorando nossas soluções para ser uma solução completa. E hoje a gente ajuda empresas a desenvolver projetos incentivados, via estratégia de impacto, enfim, vários outros produtos solidários e tudo mais, para realmente ser uma solução de impacto completo para as empresas, sabe? Que legal. Ô, Tais, essa ideia é muito maravilhosa, sério. Quando eu ouvi falar da Magic pela primeira vez, eu pensei, não existe uma empresa que pode ser mais legal do que isso, assim, de promover boas ações e essa Irado. conexão entre as pessoas e realmente a gente se dedicar para construir e criar juntos uma sociedade que é melhor para todo mundo, né? Então, por meio das minhas ações, eu posso, de fato, ser a mudança que eu quero ver no mundo, né? Porque a gente sempre fala sobre isso, mas às vezes não sabe por onde começar. Queria que você contasse de onde surgiu essa ideia. Foi uma ideia sua? Foi sua com o Dani? De onde surgiu? E você falou lá da Califórnia. Conta um pouco da história da construção e da materialização desse projeto e a evolução, né? Você contou já algumas mudanças que aconteceram nos últimos anos.
E as ideias malucas que você falou que você tem, conta um pouco pra gente sobre isso. Então, eu vou ter que contar uma história filtrada, né? Porque a gente tá aqui com uma audiência, não sei se tem crianças e tal, mas a minha história, né, tipo, pelo menos na média, começou na Califórnia, na faculdade, então você imagina aqueles ambientes assim, mas foi um ambiente muito legal. A minha faculdade valorizava muito o empreendedorismo de impacto, inclusive. A gente se considerava um Social Change Maker Hub, que promovia as ODSs e promovia o empreendedorismo de impacto. Então, eu tinha muitos amigos que queriam ser empreendedores, a gente sempre estava pensando em novas ideias. E tinha um dia que me provocou muito que eu estava olhando no meu quarto e eu vendo um monte de coisa, tipo livro, prancha, uma impressora, coisas que eu queria dar para os meus amigos, mas eu também queria vender, porque tava precisando daquele dinheiro para comprar outras coisas, outros livros, outras coisas. E eu pensei, cara, será que tem uma ponte entre vender e dar? Sabe, tipo, será que tem alguma forma da gente tangibilizar uma troca? Começou ali. Aí eu, conhecendo um pouco sobre moedas, o meu pai foi economista, então eu comecei a pensar, tipo, tá, mas essa moeda ela tem que ter lastro, tem que nascer, tem que ter oferta, demanda. Eu comecei a fazer um quebra-cabeça de moeda mesmo, para viabilizar a ideia dessa moeda de escâmbio, de troca entre amigos de faculdade. E claro que a moeda, para ela, né, estimular uma troca de escâmbio, ela tem que nascer de algum lugar. E eu pensei, pô, mas essa moeda a gente quer que seja meio que do bem, né? Boas ações dos amigos. Cara, e ação voluntária, sabe? A ação voluntária não é muito valorizada. E seria muito legal se o voluntário ganhasse essa moeda para depois trocar o livro do amigo, comprar a impressora, comprar a prancha e ter essa economia compartilhada aqui entre nós. Essa foi a primeira ideia. E era uma experiência muito B2C, assim, de escâmbio com ações voluntárias. Claro que, como qualquer ideia, quando você depois executa e valida, a gente lançou lá na faculdade, cara, você vê que tem vários buracos na ideia e tudo bem também, né? Tipo, acho que também botar essa coisa de, precisa estar perfeito, não existe, Nunca vai sabe? sair do papel, Nunca né? vai sair do papel, faça, execute, porque você vai aprender ao longo do processo. E eu sempre falo assim, por que eu me chamo de cofundador e eu odeio essa coisa de fundador? Porque, cara, na trajetória da Magic, assim, teve tantas pessoas que contribuíram, tantas vivências, tantas experiências, assim, pessoas que entraram para contribuir para essa ideia. Então, assim, é uma trajetória muito longa para eu te dizer, mas para resumir, foi um pouco nessa linha de, tipo, pensar em como que a gente cria uma moeda do bem para trocar entre amigos. Depois foi como que a gente cria um lastro de impacto para isso. Depois foi como que a gente cria uma proposta de valor, de SG, de B2B, porque se a gente não entrar dentro desse mundo, a gente vai ficar trabalhando numa comunidade hippie aqui que vai ser atropelada pela sociedade real, sabe? Então, como que a gente cria essa proposta de valor para, né, integrar dentro da sociedade maior, sabe? E aí, enfim. Nossa, incrível. Sabe que eu sou mentora da Endeavor, e uma Irado. das coisas que a gente percebe muito, e a gente fala muito no podcast sobre felicidade no trabalho e a saúde mental dentro do mundo corporativo, etc. E não fala o suficiente sobre a saúde mental do empreendedor. Né? Que talvez porque o empreendedor tenha uma causa, seja porque é um negócio dele, etc. Isso acaba ficando um pouco escondido. E a Endeavor apresentou, acho que ano passado saiu um relatório falando justamente sobre isso, sobre essa dificuldade do empreendedor e sobre o quanto isso afeta mesmo a saúde mental. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso, dado que apesar de ser um projeto que de uma certa forma, tem um quê social, tem um propósito muito positivo, você ainda é empreendedor e estava lá fazendo o negócio acontecer com todas as dificuldades aí que o empreendedor enfrenta. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho que para mim foi até um pouquinho mais difícil, porque empreendedor de impactos tem um estigma também, né? De, tipo, Sim. de ser ativista versus ser levado a sério. E eu tenho um aspecto de artista também que botou um bololô maluco aí de, tipo, mano, quem eu sou, como que o mercado vai me levar a sério? Porque, assim, na minha cabeça faz muito sentido. E tem um plano ali, sabe? Tem um caminho, eu desenho, eu tenho rascunhos que fazem sentido pra mim, mas eu entendo que o investidor dificilmente vai entender. E eu tive muita dificuldade, assim, da galera me levar a sério no começo. Eu era o maluco vendendo karma, sabe? Tipo, cara, não, é sério, tipo, cara, um dia eu quero Imagina muito. as reuniões com investidores. Não, você não tem noção, assim, Qual é o seu CAC? ROI, MRR? Tipo, cara, o CAC é Imagina, são karma, umas mano. boas É com K, não é com C, não. Tipo,
cara, foi muito desafiador. Mas eu também fui muito iludido com o nosso sucesso. Eu sempre sabia que a gente tinha uma coisa muito importante, sabe? Para a sociedade, eu meio que batalhei por aquilo, sabe? Tipo, e é engraçado, porque só depois de você ter Globo no teu portfólio, só depois de você ter Ambev, que a galera começa a te levar a sério. Antes disso, ninguém me levava a sério, sabe? Então, eu acho que ainda muita gente não me leva a sério, mas, enfim, a galera tá começando. É, eu acho que pra mim foi muito desafiador, porque eu tive uma ideia que não tinha modelo de negócio. Eu não queria tornar aquilo num produto. Só que ao executar eu vi que eu precisava tornar aquilo num produto. Então eu tive que tirar o meu chapéu de ativista, porque eu achava que eu era um ativista. Depois eu vi que o ativista estava afastando muitas pessoas importantes para a pauta. Então comecei a me tornar um empreendedor. Aí cara, projeção financeira, conversar com. Aí a gente captou investimento com fundo lá de São Paulo, o discurso mudou. E consegui, assim, buscar a felicidade dentro da realização e ver o Magic crescer. E isso me trouxe muita felicidade, muita realização. Mas, mesmo assim, como eu falei, quando eu me formei da faculdade em San Diego, me mudei para LA para estudar cinema. Eu sou ator, por essência. E músico também. E como eu falei, assim, eu sempre vi o desenvolvimento da visão da Magic como um roteiro. Que a gente está roteirizando uma história, uma narrativa de um mundo, e eu vejo dessa forma, sabe? Até hoje. É claro que a gente teve que se adequar ao mercado, criar uma business model Canva, um value proposition model, conversar com os investidores, que foi necessário, até para desafogar um pouco a maluquice do artista, porque o artista ele vive no mundo das ilusões, em algum momento tem que botar o pé no chão. Mas voltando um pouco, senão eu vou entrar aqui enfim, nas ruas aqui da minha cabeça, mas voltando um pouco para a sua dúvida, eu vi que, apesar dessa realização, apesar da gente conseguir investimento, apesar de fechar um contrato grande com a Ambev, eu estava extremamente infeliz. E eu não estava realizando coisas que eu queria, seja projetos musicais que às vezes tinham ligação com a Magic, às vezes não, às vezes era uma história sobre uma namorada, sabe? Que eu queria contar essa história e era importante pra mim, sabe? E quando você trabalha com impacto, cara, você vive o impacto e você, cara, você se desencanta um pouco com o mundo, porque você vê que, cara, tipo, como que esse moleque tá comprando essa cerveja quando tem crianças passando mal de fome, sabe? Tipo, e você começa a entrar nessa pira e isso também você não pode. Como empreendedor de impacto, como ativista, você não pode. Você tem que valorizar as pequenas boas ações, entender que, cara, você não vai salvar o mundo de um dia para o outro. Você pode plantar as sementes e tá, Aos poucos e sabe? fazendo um mundo E isso, então, melhor. eu acho que teve algumas camadas, assim, para eu buscar felicidade, como ativista, empreendedor de impacto, empreendedor e artista, tá? Então, só para passar por um pouco por essas etapas, assim, como ativista, eu vi que eu não ia mudar o mundo. Uma coisa que me ajudou muito é entender, cara, esse mundo que você imagina da Magic, talvez vá acontecer depois que você morreu. E tudo bem. Se você plantar as sementes nessa vida, cara, você vai se realizar dentro desse propósito que você vê, sabe? Então, como ativista, eu fui vendo que a felicidade estava dentro das pequenas boas ações, das pequenas vitórias e saber que eu estou fazendo o meu melhor. Como empreendedor, eu acho que foi, de fato, saindo um pouco dessa ilusão do artista, da visão, e botando o pé no chão para criar uma solução para o mercado e ver aquilo crescer, me trouxe muita realização e felicidade. Então, eu acho que o empreendedor do meu perfil, que é aquele empreendedor, porque tem vários perfis de empreendedores, né? Assim, e eu acho que o meu perfil de empreendedor precisa buscar a felicidade nesse pé no chão e também sair um pouco da sua mundo de ilusões. E como artista, foi muito mais eu me assumir como artista, eu executar certas histórias que eu queria contar. E é isso, é saber que, cara, a gente não precisa estar realizando os maiores projetos, mas contar as histórias que você quer. Qual o seu objetivo como artista? E eu tive que ter essa conversa comigo, de tipo, cara, o que que é? Você quer estar lá na Globo? Você quer estar isso? Cara, ou você tem histórias que estão dentro de você que você quer contar, sabe? E é isso, sabe? E isso tá me trazendo muita realização.
eu vou ter que te falar daqui a um pouco, porque eu tô me lançando agora, assim, eu tenho projetos no meu currículo, mas agora eu tô realizando documentários que eu quero, histórias que eu tô contando, da forma que eu quero contar, então eu tô muito empolgado, nervoso com tudo isso, mas muito feliz com essa coragem, sabe? Então, enfim, foi um pouco esse... Não sei se expliquei bem ou se Explicou enfim... super. E eu tô, assim, tô super emocionada aqui de te ouvir, porque todo o trabalho que a gente faz na Emerge também vem desse lugar de a gente liderar a partir do futuro que a gente quer ver emergir. Sim. Né? E para que isso aconteça, porque a gente nunca vai ver a mudança acontecer se a gente não der nenhum passo e falar, isso aqui não é comigo, deixa que alguém resolve. Né? Mas para isso acontecer, a gente precisa sentir que esse futuro pode existir, para que a gente possa caminhar na direção dele, articular ideia, envolver pessoas e tal. Que futuro é esse que você enxerga, que você falou, talvez nem esteja mais aqui, mas que futuro é esse? Que você vê e que te mobiliza para criar tantas coisas diferentes. Cara, o futuro que hoje eu visualizo, ele envolve cultura, ele envolve arte, ele envolve esporte, ele envolve a diversão como ferramentas para potencializar o impacto. E dentro disso, a gente precisa de ferramentas que integram o impacto com as nossas transações diárias. Hoje eu entendo que uma grande importância de impacto é a realocação de recursos para onde precisa. A alocação de capital está muito errado. E a gente precisa potencializar líderes sociais locais. Então hoje a Magic trabalha de uma forma que a gente tem um hub de ONGs parceiros que a gente capacita, acolhe, para trazer para dentro da plataforma. E a gente quer, via produtos solidários, via campanhas gamificadas, via grandes eventos culturais, reverter verba para esses líderes sociais. Então hoje a gente está trabalhando num festival da Magic, que não vai ter caixa, vai ter só causas. Para você poder consumir e se divertir nesse evento, você tem que fazer o bem. O impacto está enraizado ali dentro. A gente está desenvolvendo um produto solidário com um restaurante, que o próprio venda do prato gera doação para o líder social. Então a gente quer arquitetar uma tecnologia que integra o impacto dentro das transações diárias, mas de uma forma lúdica, de uma forma completamente plugada com a cultura. Então eu imagino que os nossos filmes e documentários e séries vão entender a responsabilidade social e ambiental da tua atenção e vão defender pautas sustentáveis, pautas raciais, pautas de gênero, sociais, mas de uma forma lúdica. A gente vai ter festivais de música que vão... Né? A gente hoje é o braço de SG da SRCom, que toca o Rio Réveillon. E a gente tem uma meta de tornar 2 milhões de espectadores em 2 milhões de agentes de transformação social. Se cada pessoa ali saber que ela pode se divertir e a partir daquela diversão também fazer o bem, eu acredito que isso é viável, é leve, é divertido, é um futuro que me empolga, que eu acho que é A mim também. atingível. Eu quero viver nesse futuro também. Espero que a gente viva para ver essas coisas acontecerem. Sim. Pragmaticamente, como funciona? Eu faço uma boa ação e aí eu vou lá num aplicativo. Conta como é que funciona o mecanismo por trás. Então, você pode... Tem alguns caminhos, né? Você pode encontrar a sua causa. Então, eu sou louco para doar para uma causa específica que eu não conheço, não sei para onde doar, eu não confio. Tem muito essa dor também de não saber para onde o dinheiro está indo. Então, na Magic você encontra a sua causa com facilidade e você pode doar pontualmente ou recorrentemente ou encontrar ações voluntárias ali na plataforma. Vai ter uma limpeza de praia tal dia, vai ter uma distribuição de quentinha. E você vai lá e você contribui para essas causas para ganhar o seu cashback de karma para trocar em empresas. O que a gente mais está querendo, e eu acho que é um momento desse de rebranding como Social Tech, é focar nos APIs para facilitar isso. Então eu quero que você vá para o Spoleto e você compre um prato que nem você ia comprar. E aquilo vai gerar impacto, aquilo vai gerar cashback para você querer voltar para aquele estabelecimento e fazer mais boas ações. Então, hoje, eu acho que é importante as pessoas buscar isso, buscar ferramentas como a Magic, como tem outras também que eu incentivo você a buscar, e fazer parte, mas com o tempo eu acredito que se a gente fomentar e apoiar esses movimentos, o impacto vai estar enraizado no nosso dia a dia, você nem vai ter que pensar e vai ser fácil, sabe? Vai ser divertido e tudo mais.
Incrível, incrível. E me fala uma coisa, falando de felicidade, você falou um pouquinho sobre essa sua nova busca, seu novo momento aí como artista. Onde que a felicidade se encaixa nisso? Onde, dentro, em que sentido? Como que você conecta esse seu novo momento com a felicidade? Eu acho que, cara, eu finalmente tô olhando pro meu interior, sabe? Eu acho que eu tive que buscar ferramentas como meditação, terapia. Isso, a minha ex-namorada me forçou a entrar numa terapia que, dou graças a Deus, assim, foi a melhor coisa. Então, assim, eu acho que a felicidade também não é fácil, né? Eu acho que você tem que trabalhar a felicidade, eu acho que tem que buscar a felicidade, entender o que que ela é pra você, né? Porque a gente, cara, nossa subconsciência é muito doida, né? E eu acho que a gente constantemente tá, tipo, se enganando lá em cima, sabe? Então, eu acho que, tipo, a gente tem que buscar essa felicidade de uma forma muito interior. Eu busquei através da meditação, através da terapia, através da conversa e da busca. E no momento que você encontra aquilo, tem que trabalhar para atingir aquilo. Então, no momento que eu entendi que surfar era importante para mim, eu busquei, de fato, priorizar o surf. No momento que eu entendi que, cara, eu queria ser artista antes de qualquer coisa, eu busquei formas, mas sabia da minha responsabilidade na Magic e saber que eu nunca ia largar aquilo, eu busquei formas de plugar isso, sabe? Busquei colaboradores complementares que poderiam enaltecer minhas forças, minhas fraquezas. Então, eu trabalhei pra buscar a felicidade, sabe? Porque quando você tem ambição, quando você tem responsabilidade, cara, você se bota de lado, sabe? Tipo, e eu me botei de lado durante anos e chegou no momento que eu tive um burnout, assim, e foi bem desafiador, porque, cara, eu não sabia pra onde concorrer, então eu busquei esse trabalho, busquei esse apoio, tive, eu acho que coragem pra falar, cara, eu tô precisando de ajuda, gente. Tipo, como homem, assim, eu acho que você, cara, constantemente tá querendo se mostrar forte pro mundo e, cara, eu consigo, eu sou invencível, assim, cresci numa família com 4 irmãos, muito competitivo, então, cara, ninguém mostrava emoção, então pra eu desconstruir essas coisas, cara, era muito choro, muito tipo, cara, tá, eu vou ser feliz, sabe? Tipo, então eu incentivo cada um a buscar essa felicidade, não ter medo de ser feliz. Vai ser difícil, sabe, né? Não é tudo flores, sabe? Ah, felicidade. Eu quero até fazer essa pergunta antes da gente encerrar, sabe? Tipo, o que que é isso pra vocês também? Porque eu acho que de um certo jeito vocês vivem num mundo muito difícil de preservar a saúde mental. Então, assim, cara, como que você. Eu acho que esse podcast talvez seja um pouco essa ferramenta. Dá pra ver que isso tá trazendo felicidade pra vocês. Então, até peço desculpa, porque eu monopolizei aqui muito o microfone, mas agora, antes de sair daqui, eu quero ouvir de vocês o que que foi isso pra vocês, sabe? Porque. Eu tô te escutando e muita coisa do que você tá falando ressoa em mim, porque eu acho que esse caminho que você fez é o caminho que muita gente faz e que eu fiz também, que é separar a gente em pedaços, né? Então, aqui eu sou a empresária, ou aqui eu sou a pessoa corporativa, eu sou profissional, e aí eu preciso agir de uma determinada forma, esperam de mim que eu cumpra determinado papel. E aí, para isso, eu tenho que abrir mão de parte de quem eu sou e deixar de ser autêntica. Eu, quando pequena, queria ser atriz também. Tinha muito esse lado criativo, de me expressar, de ficar lá me comunicando, dançava. Em todo evento eu tava lá dançando na frente de uma câmera. Eu sempre tive isso muito natural, não era uma coisa forçada. Mas, por várias questões da vida, eu fui estudar teatro, me formei, e aí não era uma coisa viável na época, eu tinha que trabalhar, pagar faculdade, ou pelo menos eu achava que tinha, né, essa construção. E aí eu fui abrindo mão de partes de quem eu era para caber num universo corporativo, em que eu tinha que me comportar de um certo jeito. E fui me despedaçando, digamos, né, me fragmentando. Até que todo mundo que segue a gente aqui já Até ouviu que você 50 tá aqui com o vezes, eu tive um microfone na mão. burnout. E aí eu acho que nos últimos 10 anos teve um processo de integração muito parecido com o que você falou. Eu não preciso abrir mão dessa parte que gosta de se expressar, de gosta de Potência. comunicar, que tem criatividade. Só que talvez não seja sendo atriz num palco de teatro, talvez seja de uma outra forma, me comunicando de uma outra maneira. Então, eu me conecto muito com o que você falou, porque eu também ainda tô, né? Acho que é uma jornada que a gente vai fazer ao longo da vida, mas é de desfragmentar, sabe? Colar todos esses pedaços e falar, eu posso ser inteira. Né? Mesmo que, poxa, nesse ambiente não caiba a Thaís completamente inteira, eu tenho que me adequar um pouco, mas não esquecendo de quem eu sou e qual é a minha essência por muito tempo, sabe? Porque eu acho que, no meu caso, eu fiquei longos anos
cabendo num lugar ou me forçando para caber num lugar. E hoje eu encontro vários projetos e iniciativas que me permitam expressar as diversas facetas, né? As diversas partes de quem eu sou. E eu acho que isso tá muito no caminho da felicidade. Não à toa você Vamos falou. ser feliz, amiga. Vamos ser Vamos, feliz, né? porra. Vamos. Não à toa você falou que você tá encontrando tanta realização só no fato de assumir, cara, eu sou um artista. E eu não preciso necessariamente ter né, me expressar de uma única forma no mundo. Tem muitas maneiras, né? E a gente vai se experimentando, isso vai mudando ao longo da vida. Então, eu acho que para mim a felicidade e a realização hoje se traduzem muito nesse entendimento de buscar a minha autenticidade, minha forma mais natural de me expressar nos diversos lugares por onde eu caminho. Irado. Muito legal. Nossa, é difícil falar depois dessa, assim, né? Porque é tão. Vem do coração. Mas eu gosto do mundo corporativo, eu não vou mentir, sabe? Eu gosto do mundo do trabalho. Eu gosto muito de estudar, sou muito disciplinada. Então, sabe aquela história de disciplina e liberdade, assim? Então, tem algumas coisas que talvez até sejam para o mundo, talvez, né, para as pessoas falarem assim, nossa, mas isso me faz mal, que para mim não fazem mal, pelo contrário, que eu gosto. Mas isso não significa que eu não queira ter outras coisas, talvez, assim, e eu acho que o podcast, querendo ou não, é um projeto paralelo de um interesse que eu tenho já há alguns anos, e eu vinha estudando e vinha, né, me aprofundando e tal, então eu fazia um curso de leadership, blá, 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 uma coisa assim super técnica, e depois ia para um curso de novo de, não, psicologia positiva. Aí, daqui a pouco eu tava de novo estudando o PNL e como, né, sou mentora de startups, faço várias coisas muito ligadas ao mundo de business mais puro, e daqui a pouco tava de novo num curso de neurociência. Então, falou assim, nossa, peraí, será que eu preciso colocar tudo isso dentro de um único, né, de uma única coisa e falar assim, não, tipo, a Fernanda tem que ter todos esses papéis em um? Ou será que eu não posso ter um projeto paralelo, que é querendo ou não, de uma certa forma, é um hobby, por mais que a gente leve muito a sério, né, o podcast, mas é uma coisa que pra mim é muito importante, me complementa, me realiza, e ao mesmo tempo tô realizada no trabalho e como mãe. Então acho que assim, você ser esses vários eus, né, você ter essas várias identidades. Então, uma identidade mais de trabalho, uma identidade mais materna, uma identidade aqui de podcaster até, né, tá? Eu acho que você ter esses três, desde que eles não entrem em conflito, de que um sabe, não machuque o outro. Eu tô aqui no evento e quem tá aqui fora ouvindo a gente deve ter visto uma bebezinha que passou chorando. Agora é a minha filha, que tem 4 meses e tá aqui comigo. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, meu pai e minha mãe estão aqui comigo, a gente veio de carro pra bebê não ter que pegar Muito avião e legal, tal. muito legal. Mas é isso, assim, ao mesmo tempo, você tá num trabalho, numa função que te permite, né, ter essa flexibilidade de estar no evento, enfim, acho que isso, pra mim, a felicidade é isso, é você poder ter esses vários eus e de uma forma que eles convivam, né, eles andem de mão dadas e não brigando. Eu acho que eles se fomentam total, assim, sabe? Você tem uma ideia ali que depois você se aplica dentro de uma solução, uma dor do mercado, aí depois um go-to-market strategy envolve um marketing diferente, sabe? Tá muito Não. plugado e eu acho que é muito isso, assim, só para concluir aqui, de fato, eu acabei de lançar esse conteúdo, é um documentário de 4 episódios, um curta de 4 episódios que é Qual é o nome? por muito tempo. Por muito tempo. E é muito nessa linha de tudo que a gente está falando. E eu falo sobre o surf como uma ferramenta de desconexão das telas e de preservação de saúde mental e de exercício e a importância. E de fato, sim, eu estou me assumindo como um surfista porque eu gosto e é importante para mim. A Magic como esse propósito de vida e como, né, empreendimento e tudo mais, e a arte como uma essência e um fomento de tudo isso, sabe? Então, é exatamente falando sobre como esses elementos se complementam e completam a mesma pessoa. E de fato, por muito tempo, eu fiquei segregando essas vozes na minha cabeça. Eu fiquei, não, isso agora eu sou o surfista, agora eu sou ator, agora eu sou o empreendedor. E, cara, cada um ali fomenta ajuda o muito, outro, cara. né? Ajuda muito, assim. Então, que bom que a gente tá unindo isso, que bom que a gente tá Onde está esse desmistificando isso. conteúdo? Onde as pessoas podem acessar? É Ou no não tá disponível? Instagram Tá, e no legal. YouTube.
Ótimo. É. Deixa aí o arroba pro Boa. pessoal te achar. Boa. Fala aí onde eles te acham. Thais Depois a Alencar. gente põe na descrição também. Thais Alencar Thais e Alencar. no Boa. YouTube Thais Alencar também. Isso Gente, que você falou. É Thais, mas é com Z, tá? É Thais. Thais, desculpa. A Depois a Pros gente meus bota paulistas, a gente bota o arroba na Thais, descrição. Thais. Eu tava falando aqui, cara, como eu tô gostando de um beijo, né? Eu tô indo muito pra São Paulo e eu tô começando a gostar da cultura de São Paulo e ver que o carioca romantiza umas coisas que a gente podia simplificar, né, Aí cara? você vai trazer a simplicidade do paulista pro carioca, mas a gente gosta também do traquejo lá, O do calor calor. também, aqueles É. 2 beijos, né? Também é bom, dependendo da situação. Ô, Taz, isso que a gente tá falando, né? A gente vai caminhando pro fim da nossa conversa aqui, né? A gente sempre aqui fica chateado, mas uma hora chega esse momento. Mas eu tô pensando muito em como o futuro do trabalho, já que a gente tá aqui, né, falando de inovação, um evento de inovação, e pensando muito sobre o que vem pela frente, o futuro do trabalho, o que a gente sabe dele é que ele vai ser flexível, né? Assim, muitas coisas são hipóteses, a gente não tem certeza, mas a flexibilidade parece que é uma das hipóteses que realmente vai se concretizar, e não é flexibilidade só de trabalhar de casa, é geográfica, é de IA, robótica, enfim, 1000 coisas que vão tornar o trabalho mais flexível, e isso vai dar a possibilidade da gente de justamente se experimentar em várias ocupações diferentes, né? Se aquele trabalho de antigamente, que é a realidade ainda de muita gente, mas aquele trabalho formal, convencional, das X horas por semana que você trabalha, né? A carga horária, nananã, isso vai deixar de existir no formato que a gente conhece e vai trazer essa flexibilidade de a gente poder ser um surfista, empreendedor, músico, artista. E o que vai ser uma boa notícia para que muitas pessoas possam se experimentar também ao longo da vida, em diferentes papéis, né? Porque as carreiras de antigamente, 25, 35 anos numa mesma empresa, e talvez só depois que você se aposentasse, quando você já nem tinha mais tanta qualidade de vida, não tinha mais a saúde de antes, você ia tentar fazer, né, desfrutar daquilo tudo que você construiu. Então, que bom que a gente está aqui te ouvindo falar da possibilidade de a gente estar inteiro e sendo completamente autêntico na nossa forma de se expressar nos múltiplos talentos e habilidades que a gente tem, né? Então, que eu acho que esse seu depoimento sirva de inspiração para que outras pessoas também possam assumir essas suas diferentes facetas para buscar a felicidade mais plena. Você conhece a Michelle Schneider? Ela vai estar aqui com a gente. Mentira. Sexta-feira. Ela não me falou. Ela ficou na minha casa quando ela veio pra Web Summit, assim, minha amigona, ela lançou o livro agora, né, A Profissional do Futuro, e ela brinca muito comigo de tipo, Thais, cara, você tá no caminho certo, assim, você é o profissional do futuro, assim, nas coisas que você tá defendendo, sabe? E também, eu não sei se você já leu os livros do Harari também, ele defende muito, ele fala um pouco sobre essa tese, né, como o IA e a robótica vai substituir uma grande força de trabalho, e na verdade esse lado criativo é o que vai diferenciar o ser humano e trazer propósito, né? Inclusive, tem até teses que o dinheiro vai mudar, né? Vai ter renda básica universal, e eu acredito muito nisso. Eu acredito que o karma pode ser uma ponte entre a economia atual e essa economia, porque, enfim, dentro dessa projeção tem um buraco ali muito escuro que a gente pode cair, né? Mas eu concordo muito com todas essas provocações, eu aprendo muito com a Michelle, eu li o livro dela e eu concordo um pouco com essas teses do Harari, que o futuro do trabalho com IA, com robóticas, vai mudar demais e o ser humano buscando esse propósito, esse pertencimento dentro de uma sociedade, né, buscar pertencimento dentro de uma sociedade e também ter acessos, né, a dinheiro e tudo mais, é muito complicado. E eu acho que tudo isso reforça toda a minha vontade de priorizar todo esse momento, sabe? Eu acredito que vai ser a arte, vai ser o momento ali no surf que vai dar o insight necessário para pensar numa nova solução, e buscar senso de pertencimento, sabe? Que vai ter muita gente que vai ser colocado de escanteio, sabe? Dentro da nossa vida, eu acho, pelo menos, infelizmente. E se a gente não parar de supervalorizar eu preciso ser o cara com um salário mais alto, preciso fazer isso. Cara, a felicidade não existe, sabe? Tipo, a gente tá vendo isso, que todas as campanhas de moda, né, que estão buscando uma representatividade real pra gente parar com esses holofotes falsos. Então, assim, eu acho que tem muitas camadas dentro de tudo isso que a gente tá falando, mas só pra resumir que eu concordo com essa visão, eu acho que
dentro da busca de se tornar um profissional do futuro, busca a tua essência criativa, a tua essência como ser humano, porque eu acho que isso vai ser seu diferencial. É óbvio que você tem que ter competências técnicas, cada situação é uma situação, dependendo de onde você está vindo, os territórios, Uhum. né, as oportunidades, mas eu certamente eu acho que em todas as situações a arte, a criatividade, a tua essência humana vai ser uma potência para você se diferenciar nesses desafios do amanhã que a gente não conhece, sabe? E sem romantizar, né? Porque também é óbvio que eu não quero dizer, vamos só ficar lá surfando e sendo artista e tudo será resolvido e a inteligência artificial não vai causar mudanças radicais, a gente sabe disso também, mas tem todo esse lado assustador de um futuro que a gente não sabe exatamente como vai ser, se vai existir uma renda básica universal e como ela vai ser aplicada e distribuída, mas tem essa possibilidade de a gente buscar uma forma de o trabalho ocupar um outro lugar na nossa vida também e de a gente se expressar de diferentes maneiras. Então, Taz, quero te agradecer muito por ter Obrigado a topado vocês. conversar com a gente, por a gente estar aqui compartilhando esse lugar super maneiro, já que a gente está no Rio. A gente tem uma pergunta pra fazer, né? Ai, Em todos vamos os lá. episódios do podcast, a gente, desde o primeiro episódio, a gente tem um áudio de um ouvinte falando quando a felicidade não dá trabalho. É um sorriso de uma criança, é um cachorro que pula em cima da cama, enfim, já ouvimos um pouquinho de tudo. Pra você, quando que a felicidade não dá trabalho? Cara, era pra eu ter pensado nisso antes. Quando a felicidade não dá trabalho, eu acho que quando tem amor genuíno envolvido, sabe? Eu tava falando um pouco sobre isso outro dia que, é, enfim, não vou, eu tava falando sobre como tem uma pessoa que eu falei que eu amo ela e é, é engraçado porque eu sei que eu amo uma pessoa quando eu tive que levar essa pessoa pro aeroporto, ficou doente, eu tava cuidando de uma missão. Só que eu tava fazendo com muita prazer, sabe? Eu tava feliz ali, sabe? Então, eu acho que quando você faz com amor verdadeiro, você tá feliz, sabe? Tipo, independente se é algo bem desafiador, trabalho, mas se tiver amor de verdade, eu acho que você tá feliz, sabe? Incrível. Obrigada por inspirar a gente, por inspirar as pessoas que estão nos ouvindo, por tentar, no mínimo, transformar o mundo num lugar melhor e realmente fazer sua parte por isso, e também por buscar ser uma pessoa íntegra, né? Com seus valores, com todas as coisas que te compõem, buscando a felicidade de maneira realmente plena, por integrar todas essas partes. A gente vai deixar o arroba do Taz aqui, porque ele é um cara super inspirador e vale muito a pena vocês irem conhecer esse documentário curta, em 4 episódios que ele criou. E a gente se encontra, então, no nosso próximo episódio. A gente já tem outras pessoas esperando aqui a gente para gravar. A gente ainda tem muito conteúdo incrível pela frente. Continuem acompanhando essa cobertura do Rio Innovation Week. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado! Obrigada, Taz. Tamo junto! Aê!